Não seja incorrigível e nunca seja um homem faccioso e incorrigível. Olá, pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, porque tanto você como eu nunca podemos ser incorrigíveis. Ou seja, nós não podemos ser pessoas que não se auto possam corrigir. E não podemos ser pessoas também que não aceitam a correção dos outros. Nós temos que se autocorrigir e também aceitar a correção dos outros. Isso é algo próprio para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Ele deve fazer isso, visando o seu próprio bem e visando, é claro, o bem do próprio corpo de Cristo, que é a igreja, onde não há espaço para pessoas incorrigíveis, pessoas facciosas, pessoas que não se deixam admoestar, não recebem, não gostam de receber correções. Isso é totalmente errado. Então, tanto você como eu não podemos ficar com essa empáfia orgulhosa, prepotente, de não nos corrigirmos e não aceitarmos correção de ninguém. Isso é algo totalmente errado. É contra o que está escrito. É contra o próprio Deus ou o próprio Jesus. É contra o Evangelho, contra a verdade. É contra a sã doutrina. É contra tudo. Porque quando uma pessoa se torna incorrigível, ela fica embrutecida, com o coração duro, com consciência cauterizada, achando que está certa, mas está totalmente errada. Em muitas práticas. Em muitas práticas que, infelizmente, muitas delas lhes trazem lucro financeiro. E é por causa de gostar desse lucro financeiro que muitas pessoas não aceitam ser corrigidas. E não se autocorrigem em tempo algum. Mesmo que existam muitos textos nas Escrituras falando claramente sobre isso. A pessoa passa por cima de tudo. Porque é melhor para ela ter lucro financeiro do que ser corrigida. Porque a correção vai fazer, ou melhor, a correção tem o intuito de fazer com que a pessoa caia em si, caia na real. E não pratique coisas que não são próprias para você e para mim praticarmos. São coisas erradas. São coisas perversas, pervertidas. São coisas que só trazem más consequências para as pessoas. Elas começam a renegar tudo. Elas começam a renegar o soberano Senhor que um dia a resgatou. Ela começa a ser insubordinada para com o Senhor Jesus. Ela começa a exercer domínio e primazia entre o povo. Ela começa a ficar com dureza de coração, incircuncisa de ouvidos, resistindo ao Espírito Santo. Então, tudo começa pelo fato de não aceitar correção e não se autocorrigir a si próprio. Esse é um erro que não cabe a você e a mim fazermos. Não tem cabimento algum fazermos isso. Ou seja, não podemos fazer essas coisas. De não aceitarmos correção e de nem aceitarmos e de nem fazermos uma correção de nós mesmos quando estamos claramente praticando coisas erradas. E é muito evidente quando alguém pratica coisa errada. Dá para se ver isso claramente, dá para se notar, dá para perceber. Os frutos começam a dar esse mau resultado, das pessoas verem que a pessoa está errada. E quando chega a esse ponto, muitas pessoas ficam
com essa empáfia de não querer se corrigir em tempo algum, nem por nada, nem por ninguém, nem por ela própria. Esse é o grande erro que não se pode cometer. No corpo de Cristo não há espaço para isso. O Senhor Jesus não aprova e nem concorda com tal atitude da parte de ninguém que não quer se corrigir por nada nem por ninguém. Hoje, dá para se ver claramente que muitas pessoas estão agindo assim, principalmente pastores, bispos e apóstolos, sem dúvida alguma. Então, eu não sei como é que essas pessoas vão continuar a viver assim. Isso é algo totalmente errado. Então, é preciso agora ter humildade de espírito. É preciso se sujeitar a Deus. É preciso se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Essa humilhação tem que gerar na vida de quem faz isso de forma sincera um arrependimento, uma correção. Ela tem que mudar aquilo que ela está praticando de errado. Porque práticas erradas não podem acontecer na igreja do Senhor Jesus em tempo algum. Ninguém pode se tornar repreensível e ficar repreensível para sempre, não aceitando nenhuma correção. Isso é algo totalmente errado. Está fora do padrão de Deus ou do Senhor Jesus. Então, é preciso falar sobre essa questão. Porque hoje existem muitas pessoas nessa condição, sim, de serem incorrigíveis. Pessoas facciosas que não aceitam ser corrigidas uma ou duas vezes por algumas pessoas. Acham que estão certas acima de tudo. Isso é uma consciência totalmente cauterizada pelo erro. É verdade. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso, para ver se alguém entende, para ver se alguém acorda, para ver se alguém se humilha, para ver se alguém queira se corrigir totalmente. Ainda há tempo de fazer isso. A longanimidade do Senhor Jesus está dando tempo para essa pessoa fazer isso. Agora, ninguém vai ser forçado a fazer tal coisa. Cada um tem a responsabilidade própria pelo seu próprio arbítrio de se corrigir por si mesma. Ter essa vontade espontânea de fazer isso. É hora de rasgar o coração de forma sincera, se corrigir dos erros e voltar para a prática das primeiras obras. Essas são as obras que Deus aprova e concorda que sejamos praticando. Agora, a ação de ser incorrigível, com empáfia, não. Isso o Senhor Jesus não quer que aconteça em tempo algum. Então eu vou ler aqui alguns textos para tentar fazer alguém acordar para essa situação, despertar. Ou será que ela vai continuar na dureza de coração, com o coração impenitente, na teimosia, na insubordinação, renegando o pastor e bispo de sua alma, que é o Senhor Jesus? Será que ela vai ficar dura a esse ponto? É isso que eu quero ver depois. É isso que eu quero ver nos próximos dias, nos próximos anos, para ver se alguém vai se corrigir mesmo ou não. Porque a diferença está aí em quem vai querer se corrigir ou não. Essa é a diferença. E aqueles que quiserem se corrigir, com certeza o próprio Senhor Jesus vai aprovar essa decisão própria da pessoa. E aqueles que não se corrigirem, infelizmente, o Senhor Jesus não vai aprovar e nem vai concordar com eles em tempo algum mais. Porque eles já se tornaram incorrigíveis. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto,
que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Então, Paulo aqui está tentando corrigir a igreja de Corinto por causa dos seus erros e grandes falhas que existiam ali, sendo praticadas por eles. Então, para essa igreja, ele falou que eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Então, nada do que ele escreveu aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi para envergonhar os irmãos que estavam na igreja da cidade de Corinto. Não. Não foi com esse objetivo que ele escreveu isso aqui. Não foi para envergonhar eles. Em hipótese alguma. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então, o objetivo de Paulo ter escrevido esta primeira epístola aqui era para admoestar a igreja que estava na cidade de Corinto. E ele estava admoestando essa igreja como a filhos meus amados. Então, Paulo amava aquelas pessoas como filhos. E por amar a eles dessa forma, é claro que ele iria admoestar. Porque ele ficou sabendo de muitas práticas erradas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Razão pela qual ela deveria ser admoestada assim. Agora, diante dessa admoestação, qual seria a reação da igreja? Ficar endurecida? Ficar como uma igreja incorrigível, uma igreja facciosa? Uma igreja que não aceita a admoestação que visa a sua correção? Será que ela estaria certa agindo assim? É claro que não. Ninguém estaria agindo assim. Ninguém que estaria agindo assim poderia pensar que estava agindo assim de forma certa. Não. Então, a demonstração de Paulo tinha esse objetivo, de levar a igreja que estava na cidade de Corinto a se conscientizar de que deveria se autocorrigir de suas práticas erradas. Toda a igreja que está em Cristo Jesus, no século XXI hoje, tem que agir assim, se autocorrigir de suas práticas erradas. E não ficar nessa empáfia de não querer fazer isso em tempo algum, pensando que está certa, mas está totalmente errada. Então, ele diz bem claramente aqui, ó, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então, era esse o objetivo. Quando a igreja, seja ela quem for, seja você ou eu, quando ela recebe uma admoestação, ela tem que entender na hora que essa admoestação é para o seu próprio bem, é para a sua própria correção. Aí o que a igreja tem que fazer? Tem que aceitar, se corrigir, se purificar do erro, se humilhar, voltar novamente para a humildade de espírito e continuar vivendo em todas as suas práticas para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus, hoje no século XXI. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Uma das coisas pela qual a igreja, ou seja, você e eu, podemos ser corrigidos é quando nos tornamos repreensíveis. Quando você e eu, por qualquer uma prática errada, nos tornamos repreensíveis, isso nos torna dignos de uma repreensão, para que, através dessa correção, possamos nos corrigir e começarmos a acertar.
começarmos a praticar o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus, que é o maior interessado que isso aconteça. Agora, cabe a cada pessoa a sua própria correção. É isso que tem que acontecer. E a pessoa tem que ser humilde de espírito suficiente para entender isso. Agora, aqueles que ficarem na arrogância, na soberba da vida, na prepotência, na empáfia, como homens facciosos, incorrigíveis, essas pessoas, infelizmente, elas não vão mudar tão cedo, porque se acham certas e não aceitam a correção de mais ninguém, e nem se autocorrigem a si mesmas. Esse é o grande erro do qual não podemos aceitar, porque o próprio Senhor Jesus em si não aceita isso em tempo algum. Não aceita mesmo. Então, ninguém pode brincar com essa questão, porque para o Senhor Jesus essa questão é séria demais, ao ponto dele admoestar quem vive de forma repreensível, como está escrito aqui nesse texto que eu vou ler aqui agora. Primeira Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo... É 4? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Então está escrito assim, ó. Eu até passei aqui a página. Então ele diz assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. É, pessoal, a coisa é séria. Do ponto de vista do Senhor Jesus, vamos começar assim, se ele vê que você ou eu estamos repreensíveis por causa de alguma coisa errada que fizemos, ele resiste a você e a mim face a face, sim. E ele dá a chance, ele fala com você e comigo a respeito disso, para que possamos cair em si e cair na real. Para que possamos reconhecer o erro, se purificar dele, confessar o erro, reconhecer o erro, confessar o erro, se purificar do erro e nos tornarmos, por causa disso, irrepreensíveis. Então, Pedro aqui praticou alguma coisa que o tornou repreensível. Aí depois você lê o resto do texto aí que você vai entender essa questão. Então, Paulo resistiu face a face a Pedro porque ele se tornara repreensível. Então, Paulo, diante dessa situação, ele não poderia passar a mão na cabeça de Pedro em tempo algum. Ele não poderia deixar de o admoestar, de falar alguma coisa contra o erro que Pedro estava praticando, pelo qual ele se tornou repreensível. Não, ele não poderia fazer isso em tempo algum. Se ele fizesse isso, ele estaria consentindo com o erro, sendo cúmplice, sendo conivente, estaria, de certa forma, até participando daquilo ali. Dessa sujeira, digamos assim. Encobrindo o erro. Coisa que não pode existir na igreja, em tempo algum. Nenhum erro pelo qual a igreja possa se tornar repreensível pode ser acobertado, pode ser jogado para debaixo do tapete, pode ser escondido, abafado, como muitos fazem por aí. Não. Não é assim que aquele que está em Cristo deve agir. Então, se você ler o resto do texto aí, você vai ver o que Paulo fez para que Pedro caísse em si, caísse na real. Se purificasse do erro pelo qual ele se tornou repreensível e mudasse aquela situação. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. A igreja tem que aceitar críticas
que visam o seu próprio bem, visam a sua saúde física e espiritual. Porque Pedro aqui, estando repreensível, estava começando a estar com uma espécie de doença, digamos assim. Estava começando a se tornar alguém doente por causa disso. E aí é que está o perigo, que é um perigo gravíssimo, que muitas pessoas hoje no século XXI não acordaram para essa questão ainda, não entenderam, não perceberam. E por estarem na condição em que estão piores ainda. Porque quando alguém chega na condição de se tornar incorrigível e se tornar um homem faccioso, incorrigível, ele já está há muito tempo com esse erro que o tornou repreensível sendo ali, como eu posso dizer, sendo com esse erro ali dentro da sua vida, digamos assim, causando um mal espiritual para ele mesmo. Então, isso é um erro do qual a pessoa tem que se curar dessa doença. Porque isso, pouco a pouco, está corroendo ela como um câncer incurável. Mas existe cura. A cura é aceitar a correção, aceitar a administração. Sair da condição de ser repreensível e voltar a ser irrepreensível por causa de suas práticas, que o Senhor Jesus aprova e concorda. É isso que tem que acontecer. Caso contrário, a pessoa vai estar em maus lençóis, digamos assim. Em maus lençóis mesmo. Principalmente diante de Deus e do Senhor Jesus. Então, é preciso entender essa questão, pessoal. Porque isso é sério demais. Se estiver acontecendo isso na igreja agora, e a igreja ficar orgulhosa, como aconteceu na igreja de Corinto, quando aquele filho possuiu a mulher do próprio pai, a igreja não se lamentou, ficou ensurdecida, não querendo que aquela pessoa fosse tirada do meio deles. Ou seja, eles estavam se tornando cúmplices de um erro que estava apodrecendo a igreja. Um velho fermento ali causou, ou melhor, um pouco de fermento ali, como está escrito lá, levedou a massa toda. E a igreja toda levedada ficou ensurdecida. Não queria ser corrigida em tempo algum. Aceitou o erro e participou dele. Uma igreja assim está totalmente contaminada por essa ação de ser incorrigível. Então, isso é um perigo espiritual gravíssimo, que não pode existir em tempo algum. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Então, o nosso Deus e Pai, assim como o Senhor Jesus, eles disciplinam a você e a mim. Todo o tempo, em todo dia. Porque cada vez que ele vê uma prática errada sendo praticada por você ou por mim, ele nos corrige. E corrige mesmo, para que tanto você como eu possamos não praticar mais o erro, e sim acertar práticas certas, justas, práticas
louváveis, práticas que são convenientes para você e para mim, práticas saudáveis, práticas exemplares, práticas irrepreensíveis. É isso que devemos fazer, e não o contrário. Então, eu vou ler aqui esse texto que fala bem claro a respeito disso, e é muito importante. Está escrito assim, ó, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Está escrito assim, ó, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua unidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, pessoal, esse é o texto eficaz, que fala muito bem claramente que Deus nos corrige sim, como filhos amados, porque somos de fato assim. Ele nos corrige para o nosso aproveitamento, para o nosso aperfeiçoamento, para que possa existir em nós um arrependimento sincero pela disciplina que Ele aplica na sua vida e na minha vida. Não podemos nos tornar incorrigíveis quando somos disciplinados por Deus. Não podemos nos tornar homens facciosos quando estamos sendo disciplinados por Deus. Não podemos cometer essa loucura que provém de uma empáfia orgulhosa, de teimosia, de coração duro, de insubordinação para com Deus. Você faz algo errado e pensa que está certo? Não está. Eu também não estou se eu agir assim. Ninguém está. Então, a disciplina nesse caso é proveitosa, é importante, é séria. Ela nos educa na justiça, ela nos repreende, nos exorta, para que tanto você como eu possamos reconhecer o erro, se arrepender do erro, pedir perdão, não praticar mais o erro, se purificar dele totalmente e prosseguirmos na nossa vida irrepreensíveis. É assim que Deus quer que a sua igreja tenha esse procedimento hoje no século XXI. Então, agora está muito bem mais claro a respeito disso agora. Cada pessoa agora cabe fazer a sua própria correção, pelo que foi falado aqui. Eu espero que a igreja tenha essa humildade suficiente para fazer isso. Senão, as consequências disso serão as piores possíveis. Se não houver uma correção, se não houver, se continuarem a existir pessoas incorrigíveis, as consequências serão terríveis para essa pessoa. Está bem claro aqui. Então, eu espero que as pessoas agora meditem nisso, no que foi falado aqui. Ainda há tempo de se corrigir. Ainda há tempo de retornar à sensatez e se purificar dos erros. Como o Senhor Jesus quer, pela sua própria ação de disciplina
para com você e para comigo. Então, eu espero que isso aconteça hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.